Então, boa tarde, pessoal. Como mencionei no grupo de WhatsApp, hoje eu vou enviar a aula gravada. São 4 horas da tarde. Primeiramente porque é semana de exames e há diferentes alunos prestando exame ou estudando para prestar exame. E em segundo lugar que eu estou com alguns problemas técnicos em casa, porque acabei de me mudar e ainda não tenho internet. Portanto, eu, como mencionei também, decidi trabalhar em casa da minha mãe e gravar a aula e subir para que vocês consultem. Não queria ficar tão tarde aqui em outra casa para depois ter que voltar a casa em horário em que não é permitida a circulação em Rosário. Então, pessoal, hoje vamos trabalhar a terceira fase da abordagem comunicativa, a abordagem por tarefas. Como sempre, vou acompanhar a apresentação, ou acompanhar a aula com uma apresentação, vou compartilhar tela, e no final da aula eu vou deixar as leituras para próximas aulas e 2 atividades, um trabalho prático e um foro. Lembrando que nossa próxima aula é 1º de junho, porque terça-feira que vem é feriado, é 25 de maio. Portanto, vocês vão ter um período de tempo flexível, vão ter 15 dias para realizar leituras e tarefas, certo? Então, vamos falar então, como mencionei, da abordagem comunicativa. Estamos ainda nesta abordagem, poderíamos dizer nesta última abordagem, vamos trabalhar ou vamos nos concentrar na terceira etapa, ou na terceira fase, que poderíamos dizer que ainda continua em vigência, que é a abordagem acional ou abordagem por tarefa. Vamos lembrar rapidamente quais são, ou quais foram, ou quais têm sido as etapas da abordagem comunicativa. A primeira etapa foi a etapa, mais ou menos nos anos 70, do nociofuncionalismo, a etapa em que digamos, estas novas necessidades de comunicação da comunidade europeia, novas pesquisas em linguística, em didática das línguas, em linguística aplicada, com estas novas contribuições, se substituem aqueles famosos itens gramaticais que eram os protagonistas dos programas do estruturalismo, dos programas das abordagens ou dos métodos americano, britânico e francês, baseados no estruturalismo e no condutismo. Então, se substituem esses itens gramaticais por itens nocionais e funcionais, né? O foco agora passa a estar não nos itens gramaticais ou nos elementos gramaticais e os diferentes níveis de análise linguística, porém nos significados funcionais. Lembremos que nesta etapa se consolida o threshold level, o nível limiar, este documento curricular que vamos ver que é a base para o desenvolvimento posterior do quadro europeu comum de referência para as línguas, que apresentava toda uma série de situações, noções, funções linguísticas e estruturas gramaticais necessárias para atingir ou para realizar aquelas funções linguísticas que correspondiam a um nível B1 dentro do quadro europeu comum de referência para as línguas hoje, né? Este nível B1 era considerado um nível necessário, que digamos que abrangia os conteúdos necessários para qualquer pessoa se desenvolver eficientemente, né? O mínimo que se precisava para desenvolver-se eficientemente em uma comunidade de fala em que a língua falada não era a própria. Passamos então nos anos 80 a um desenvolvimento maior da abordagem comunicativa, fica conhecida esta etapa como abordagem comunicativa clássica, abordagem comunicativa autêntica, também se conhece pelo trabalho de Noonan, el enfoque por tareas,
Esta abordagem comunicativa clássica se consolida com aportes da pragmática, da linguística textual, da análise do discurso, se consolida o conceito de competência comunicativa como conceito central, né, que abrangia toda uma série de conhecimentos, não apenas linguísticos, mas também pragmáticos, discursivos, sociolinguísticos e culturais. A gramática se ensina ou se estabelecem os programas a partir das necessidades, com foco nas necessidades dos alunos. Há um maior interesse no aluno, o aluno passa a ser muito mais ativo, né? Todas as suas necessidades de comunicação são levadas em conta. Se desenvolvem as 4 habilidades, a compreensão e a produção escrita e oral, e há um foco especial, como mencionava antes, na tarefa, esta tarefa didática, né? Esta tarefa como uma parte importante da aula que serve para desenvolver certos conteúdos, né? Passamos, então, desta segunda etapa à terceira etapa, a abordagem acional, que é marcada pela influência do quadro europeu comum de referência para as línguas, cujo foco é na ação, o conceito de ação é uma noção central para esta abordagem, e o quadro europeu para as línguas, quadro comum europeu de referência para as línguas, como vamos ver agora, influi bastante em vários aspectos, na metodologia de ensino de línguas, na elaboração de material didático, no estabelecimento de níveis de aprendizagem que são fundamentais para determinar o nível no quadro da avaliação de línguas estrangeiras, nos exames de domínio ou proficiência. E também há um conceito central dentro do quadro, que é o conceito de tarefa, que, ultrapassa a tarefa didática centrada no comunicacional própria da abordagem comunicativa clássica e se refere à tarefa social. Estas tarefas sociais que se realizam a partir de 6 atividades da língua. Agora vamos ver quais são essas atividades ou habilidades ou destrezas em espanhol. O conceito de competência comunicativa também é muito ampliado, há uma reelaboração do conceito, há a incorporação de novas ideias vinculadas ao plurilinguismo e, como mencionava, o conceito de competência comunicativa passa a ser muito mais abrangente. Existem sim as competências comunicativas, mas também as competências gerais do indivíduo. Bem, então, vamos ver várias fases, né, aqui colocadas nesta espécie de índice. E vamos começar entendendo o que é o quadro comum europeu de referência para as línguas, que funda ou marca o início desta fase da abordagem acional. O quadro em si é um documento curricular. Este documento curricular tem a função principal de formular a política linguística do Conselho de Europa precisamente para todos os países, com o objetivo de unificar diretrizes para a aprendizagem e o ensino de línguas dentro do contexto europeu. O principal objetivo do quadro é melhorar a qualidade de comunicação entre europeus de diferentes línguas e culturas. Pensem a publicação do quadro, a publicação deste documento curricular, que precisamente tem como função principal unificar formas de trabalho, formas de aprendizagem e avaliação das línguas em um contexto de consolidação da União Europeia como projeto político-econômico. Então, esta viria a ser digamos, a pata linguística, né, de um projeto maior, de um projeto político-econômico. Como mencionava antes, então tem como principais objetivos melhorar a qualidade de comunicação entre europeus de diferentes línguas. Pensem em um continente europeu conformado por muitos países, línguas e culturas, e, por outro lado, oferecer uma base comum de descrição de objetivos,
conteúdos, metodologia que favoreça a transparência entre cursos e certificações. Pensem em cidadãos europeus que circulam permanentemente pelos diferentes países, que vão trabalhar ou estudar em empresas ou universidades de países próximos e precisam certificar seu conhecimento linguístico. Como um país, como uma Suécia, sei lá, como uma França certifica que o nível de um aluno espanhol que vai estudar na França é o nível que realmente atesta seu certificado, como confia? Através de um sistema de níveis, de equivalências, que são reconhecidos por todos os países membros da União Europeia, a partir precisamente dos níveis estabelecidos no quadro. Unimos ou acrescentamos aos objetivos mencionados, propiciar e facilitar a cooperação entre instituições educativas, né, isto que mencionava antes, de distintos países, proporcionar uma base sólida para o mútuo reconhecimento de certificados de línguas, ajudar os alunos, os professores, os desenhadores de cursos, instituições examinadoras e administradores educativos a situar e coordenar seus esforços. Esses níveis de referência que mencionava antes, né, estão organizados em 6 etapas, ou 6 graus de conhecimento de uma língua, que vai desde o principiante A1 até o usuário competente C2. Vocês facilmente vão reconhecer estes níveis em certificados, em manuais, que são precisamente os que permitem identificar que tipo de conteúdos são desenvolvidos em um determinado manual ou que tipo de conhecimentos são necessários para atingir um determinado nível de um exame de certificação de domínio. Vamos analisar então esta etapa da abordagem comunicativa nas dimensões de análise que já temos mencionado previamente, de Richard e Rogers, abordagem, desenho e procedimento. Vamos nos concentrar dentro da abordagem, na abordagem precisamente explicitada no quadro europeu comum de referência, provavelmente vocês leram, e vamos, digamos, detalhar ou nos concentrar em certas noções que são centrais para precisamente a abordagem acional e que nos vai permitir entender quais são os pressupostos teóricos do nível da abordagem, do modelo de análise de Richard e Rogers, que sustentam este método, ou esta abordagem acional. O que menciona o quadro comum europeu, e é uma cita muito multiplicada em muitos trabalhos, é a abordagem aqui adotada, em sentido geral, se centra na ação na medida em que considera os usuários e alunos que aprendem uma língua, principalmente como agentes sociais, quer dizer, como membros de uma sociedade que tem tarefas, não apenas relacionadas com a língua, que desenvolver em uma série determinada de circunstâncias, em um entorno específico e dentro de um campo de ação concreto. Há várias noções interessantes aqui, primeiramente a noção de ação comunicativa, ação no mundo, ação social, o conceito de agente social, né? Vejam que o conceito de agente, agir, vem bem vinculado com o conceito de ação, ou atividade, o conceito de sociedade, o conceito de tarefa, que vamos ver que é um conceito central. Agora vamos ver em que consiste esta tarefa, ou a que se refere o marco quando fala em tarefa. Vejam que, como primeiro esclarecimento, menciona tarefas que ultrapassam o domínio linguístico, são tarefas que não apenas estão relacionadas com a língua, e vai falar também, a abordagem vai falar de circunstâncias, entorno, campo de ação, são todos conceitos que permitem delimitar um quadro teórico subjacente que dá lugar a uma organização didática específica
para o processo de ensino e aprendizagem de línguas. Em relação à língua, precisamente, o que menciona o quadro é que o uso da língua, que abrange sua aprendizagem, inclui ações realizadas pelas pessoas que, como indivíduos e como atores sociais, desenvolvem um conjunto de competências gerais e, particularmente, competências comunicativas. Como mencionava há alguns minutos, uma das incorporações do quadro é repensar o conceito de competência, né? Repensar o conceito de conhecimentos, habilidades, atitudes que possui um usuário, que vai além do linguístico. Essas competências, precisamente, são utilizadas pelas pessoas em diferentes contextos e sob diferentes condições e restrições, com o propósito de realizar atividades de língua que implicam processos para produzir e compreender textos relacionados com temas em domínios específicos. Para tanto, ativam estratégias mais apropriadas para desempenharem as tarefas que devem realizar. Novamente, destaco conceitos tais como competências, condições e restrições que determinam estas atividades de língua, processos para compreender textos, o conceito de texto também é central para esta abordagem, domínios, né, diferentes âmbitos sociais, estratégias e tarefas. Aprofundemos mais um pouco. Qual o conceito de tarefa que salienta, ou que abraça e salienta o quadro? A tarefa é definida como qualquer ação intencionada que um indivíduo considera necessária para conseguir um resultado concreto quanto à resolução de um problema, cumprimento de uma obrigação ou consecução de um objetivo. Mais para frente vamos ver que tudo aquilo que pensamos em realizar a cada dia é uma tarefa. Desde o fato de preparar o café da manhã até ligar para reclamar porque a internet ainda não foi conectada. Por exemplo, são todas tarefas, são ações intencionadas. Aqui há uma intenção, né? Não é algo que é biológico, mas há uma intenção. E estas tarefas são consideradas pelos indivíduos como necessárias para conseguir um resultado concreto no quadro de diferentes circunstâncias, seja a resolução de um problema, o cumprimento de uma obrigação, a consecução de um objetivo. Por isso vamos ver também mais para frente que estas tarefas podem abranger ou não o uso da língua. Qual o conceito de contexto que abraça o marco? Qual a noção de contexto? Uma constelação de acontecimentos e fatores situacionais, físicos, sociais, subjetivos. Por que subjetivos? Porque podem ser tanto externos quanto internos ao indivíduo. Como cada indivíduo interpreta e que representações o indivíduo ativa perante esses acontecimentos ou estes fatores situacionais em que os atos de comunicação, todos os atos de comunicação se inserem. O que o quadro considera por atividades da língua, conceito que mencionei rapidamente há alguns minutos. Estas atividades da língua que mediam estas tarefas, muitas vezes. As atividades da língua abrangem o exercício da própria competência comunicativa. Neste caso, falamos sim do uso da linguagem, num domínio específico, quando já logo vamos ver a que nos referimos com domínios ou âmbitos sociais, no processamento, seja na recepção ou na produção de um ou mais textos, com vista à realização de uma tarefa. Então, falamos de atividades da língua como o exercício da competência comunicativa no processamento de textos. Como processamos os textos? De forma escrita ou oral, de forma mais receptiva ou mais produtiva, sempre com o objetivo de realizar uma tarefa.
Quando falamos em competências, e agora vamos aprofundar um pouco mais neste sentido, vamos falar, em geral, ou como conceito mais abrangente, as competências como conjunto de conhecimentos, habilidades e características individuais que permitem a uma pessoa realizar ações. O quadro, como mencionei, vai falar ou vai ampliar o conceito de competência comunicativa, porque vai considerar dentro das competências gerais as competências comunicativas, vai considerar dentro das competências as competências comunicativas e as competências gerais, sendo as competências gerais as que não se referem especificamente à língua, mas aquelas as que se recorre para realizar atividades de todo tipo, incluídas as atividades linguísticas. Agora vamos aprofundar mais um pouquinho neste conceito de competências gerais. E as competências comunicativas, como o conhecimento e a habilidade de uso dos recursos linguísticos formais, tanto dos recursos linguísticos formais, né, aquela competência linguística de que falávamos no início, conhecimento da forma, o conhecimento do sistema, quanto das regras e convenções sociais que regulam esse uso com o objetivo de agir de forma eficaz numa comunidade de fala. Portanto, a competência comunicativa ou as competências comunicativas, como mencionou Marco, o quadro, inclui regras de gramática e outros conhecimentos, não apenas regras de gramática, mas conhecimentos sobre o contexto sociohistórico e cultural em que se dá a comunicação. Bem, vamos aprofundar mais um pouquinho neste conceito de competências gerais. Lembremos então que o Marco vai falar de competências e dentro das competências vai mencionar ou vai incluir as competências gerais e as competências comunicativas. Dentro das competências gerais se encontram os saberes declarativos ou o que o quadro menciona, o saber, o conhecer. Estes saberes são derivados da experiência, isto é, dos conhecimentos empíricos vivenciados e da aprendizagem formal, que adquirimos dentro de um processo de aprendizagem mediado pela escola. São necessários para a compreensão e produção de textos orais ou escritos, já que a compreensão se baseia em um conhecimento de mundo que é partilhado, né, por quem escreve o texto e por quem recepciona esse texto. Por exemplo, em aspectos específicos como o conhecimento científico, técnico, profissional ou relativo à vida diária, ou também conhecimentos a respeito dos valores e crenças partilhadas por uma cultura determinada, né? Crenças religiosas, tabus, história comum, para a compreensão intercultural, conceito também central dentro do quadro, né? Precisamente, lembrem que o principal objetivo do quadro é fomentar este conhecimento intercultural, este conhecer a língua do outro para promover esta mobilidade. Portanto, o saber inclui também todos os conhecimentos, valores próprios da cultura própria e da cultura objeto, né? Para promover a interculturalidade. Dentro destas competências gerais também se encontra o saber fazer. Esse saber fazer refere-se às capacidades e habilidades que se vinculam com os conhecimentos instrumentais, isto é, forma de conhecimento que implica o desenvolvimento de procedimentos mais automáticos, como, por exemplo, guiar um carro, tocar um instrumento, presidir uma reunião. São capacidades, como vemos, não necessariamente vinculadas ao linguístico, mas este saber fazer no mundo. Dentro das competências gerais também o Marco menciona o saber ser e estar no mundo, isto é, a competência existencial que pode ser entendida como a soma das características individuais, traços da personalidade e atitudes que dizem respeito, por exemplo, à visão do indivíduo sobre si
e a visão do indivíduo sobre os outros, e a vontade, né, de estabelecer vínculos, de estabelecer um relacionamento social com outros. Também dentro das competências gerais, o quadro considera o saber aprender, competência de aprendizagem que diz respeito à predisposição ou habilidade de descobrir o novo, descobrir o que é diferente, seja outra língua, outra cultura, outras pessoas ou outros conhecimentos. São todas competências que devem ser desenvolvidas ou que o indivíduo possui nesta interação ou neste agir em sociedade. Estamos então no nível da abordagem, o que aprender, o que se aprende, o que se considera que deve ser aprendido para o método. E o conceito central e mais inovador do quadro é o de competência plurilingüe e pluricultural. Se consideram estas competências dentro deste amplo guarda-chuva chamado competências. A competência plurilingüe permite, de acordo com o quadro, que uma pessoa amplie suas experiências linguísticas. Não esqueçam de pensar esta afirmação no quadro da publicação, ou seja, no quadro histórico da publicação do quadro comum em um continente plurilingüe, em um continente em que é necessário promover a compreensão mútua e o conhecimento de outras línguas, certo? Então, esta competência plurilingüe, principal objetivo de desenvolvimento do quadro, permite que uma pessoa amplie suas experiências linguísticas, não apenas em diversas línguas, mas também nos diversos entornos ou âmbitos socioculturais nos quais é falada uma mesma língua. Vejam que não apenas se refere a conhecer diferentes línguas, mas dominar uma mesma língua em diferentes entornos. O indivíduo amplia seu repertório linguístico e cultural, o que lhe permite, dentre outras coisas, por exemplo, expressar-se em uma língua ao mesmo tempo em que compreende outra, como no caso, por exemplo, das comunidades autônomas da Espanha, compreender um texto escrito em uma língua que não necessariamente domine, mas que compartilhe traços com algumas das línguas que conhece. Pode acontecer, por exemplo, se vocês não conhecem italiano, com o italiano, vocês como conhecedores de espanhol e português, né? Operar como mediador em situações entre indivíduos que não tenham, que não compartilhem, se consegue ver aí, a mesma língua materna. Então, competências gerais, competência plurilingüe e pluricultural e as competências comunicativas. Desculpem que eu estou vendo que tenho várias palavras em portunhol aqui, que eu transformei esta apresentação que originalmente estava em espanhol. Peço desculpas pela interlíngua. Que competências abrange o conceito de competência comunicativa do quadro? Por um lado, a competência linguística, como aquela que inclui todos os conhecimentos e habilidades vinculados ao sistema, né? Vinculados a elementos lexicais, fonológicos e sintáticos. Por outro lado, a competência sociolinguística, que se refere às condições socioculturais de uso da língua e abrange toda uma série de aspectos, como a sensibilidade e as convenções sociais, normas de cortesia, normas de relações entre diferentes gerações, diferentes sexos, diferentes classes ou grupos sociais. E, por último, as competências pragmáticas, que dividem, em realidade, entre pragmáticas e discursivas, ou competência pragmática e competência discursiva. E o quadro diz que a competência pragmática tem a ver com o uso funcional dos recursos linguísticos, diz também respeito ao domínio do discurso, da coesão e da coerência, a identificação de tipos e formas de texto, a ironia, a paródia, e inclui, como mencionei previamente, a competência pragmática por um lado e a competência discursiva por outro. Quando desenvolvermos
melhor o conceito de competência comunicativa no segundo quadrimestre. Vamos aprofundar um pouco mais nas diferentes classificações da competência comunicativa ao longo do tempo e nesta proposta do quadro. Por enquanto, entendamos estas competências como parte do que se considera língua no nível da abordagem para o método acional ou abordagem acional, que é esta terceira fase da abordagem comunicativa. Dentro da abordagem, sabemos que vamos conceitualizar então o que se aprende e também como se aprende. Poderíamos sintetizar nesta ideia, né, o como se aprende ou a teoria psicolinguística ou psicológica do quadro. Que aprender fazendo aquilo que nos interessa ou precisamos dinamiza o processo de aprendizagem, favorece, afiança seu progresso melhor do que nenhuma outra forma de aprendizagem, e isto aplica também ao ensino de línguas. Por isso é central o conceito de ação e o conceito de tarefa para esta abordagem. Conceitos centrais também dentro do nível da abordagem são as atividades da língua consideradas, atividades como o termo que o quadro escolhe para referir-se ao processamento de textos. Nós também podemos falar de habilidades, ou em espanhol, destrezas. E outra inovação do quadro é incluir mais duas atividades da língua em relação às atividades historicamente consideradas, né, que são a compreensão e produção escrita e oral. O quadro vai considerar a compreensão como uma atividade mais receptiva, a compreensão escrita e a compreensão oral, como mencionava, são duas atividades mais receptivas. Também vai mencionar a expressão como atividades produtivas, expressão escrita e oral, porém vai considerar que a interação é uma quinta atividade da língua, que não necessariamente é receptiva ou passiva, mas que é precisamente interativa. Por isso se refere à interação escrita e oral. Por exemplo, quando eu estou lendo um texto de forma silenciosa e individual, eu posso estar falando de compreensão escrita. Porém, se eu estou escrevendo mensagens de texto num aplicativo como o WhatsApp para uma pessoa que está respondendo na mesma hora, vou estar falando de interação escrita, certo? Do mesmo jeito, existe a interação oral. E uma sexta atividade da língua, que é a mediação, que é uma atividade realizada em tarefas tais como a interpretação ou a tradução. Outro conceito interessante que mencionávamos antes é o conceito dos domínios, podemos falar também de âmbitos sociais, e o quadro vai desenvolver toda a sua proposta e organizar todos os seus conteúdos em 4 grandes âmbitos, amplos âmbitos, cada um dos quais exige a posta o desenvolvimento de determinadas estratégias, o processamento de determinados gêneros de texto, o desenvolvimento de determinadas funções comunicativas. Cada um destes domínios ou âmbitos também tem suas restrições, suas particularidades. E ele vai falar do âmbito privado, do âmbito das relações familiares ou de amizade, do âmbito público. Neste âmbito público podemos contar atividades de índole mais, sei lá, comerciais, de comunicação na mídia. São âmbitos bem amplos, como mencionava antes. Vocês podem aprofundar mais os aspectos envolvidos em cada âmbito lendo precisamente o quadro. E também os âmbitos profissional e educativo, como vocês podem imaginar, o profissional vinculado precisamente a todas as atividades de trabalho e profissionais, e o educativo vinculado a atividades de educação e de formação. Vimos então, rapidamente, pensamos, analisamos o quadro no nível da abordagem. Vamos ver
como isto se materializa no nível do desenho. Poderíamos dizer que o objetivo principal, então, para o quadro é desenvolver estas competências, né? Competências gerais, competências linguísticas e poderíamos acrescentar aí competência plurilingüe e pluricultural. O programa, os conteúdos, vamos ver que está sempre organizado em torno das tarefas. E o conceito de tarefa entendido como tarefa social, como esta atividade que devemos realizar ou qualquer um de nós deve realizar no dia a dia, que não apenas envolve o domínio da língua. As atividades vão ter uma impronta muito interativa, atividades comunicativas, sempre organizadas em torno destas tarefas sociais. Os papéis do professor e dos alunos, fundamentalmente, é o papel de agentes, de atores sociais que devem desenvolver estas tarefas e são papéis bem ativos. E o material didático também tem um protagonismo especial para esta abordagem. Há um predomínio de manuais centrados neste famoso conceito de tarefa, né? Também a abordagem por projetos é uma proposta didática própria da abordagem acional. Bem, retomo o conceito de tarefa para aprofundar um pouquinho mais este conceito de tarefa do quadro. Porém, eu gostaria de, antes, lembrar rapidamente qual é o conceito de tarefa que era desenvolvido por Noonan, este material que vocês tinham que ler e que estava disponível no campus e que caracterizou a fase prévia da abordagem comunicativa, a abordagem comunicativa autêntica, né? Noonan destaca o conceito de tarefa como conceito central da abordagem comunicativa, fala de tarefa como uma atividade central da aula, né? Pensem que o conceito de tarefa de Noonan tem mais a ver com o didático do que com o social, se bem a tarefa tem a ver ou está pensada como tarefa que promove o uso comunicativo da língua, mas ele vai se referir a tarefas didáticas, tarefa como uma parte da aula. Há alguns conceitos centrais nesta proposta de Noonan, como, bueno, me parece, perdón, pero esto quedó todo en español y pido disculpas, pero vamos a seguir desarrollando. O conceito de interação, a ênfase na aprendizagem da comunicação, né, através da interação. O conceito de material autêntico, ele promove a utilização de materiais autênticos para apresentar e praticar a língua. Ele promove o conceito de atividades da vida real, né? E sempre promove este relacionar, vincular o processo de aprendizagem dentro da aula com atividades da vida real, como podem ser, por exemplo, quando fazemos com que os alunos realizem ou desenvolvam um diálogo de reserva de um hotel dentro da sala de aula, né, como uma tarefa comunicativa. Vai falar de promover e multiplicar as oportunidades de aprendizagem que se centrem no processo, nem tanto no produto, no uso permanente da língua, uso comunicativo, e que esse processo de aprendizagem vai ser sempre enriquecido com experiências pessoais dos estudantes, né? Lembrem que o papel do estudante, suas experiências prévias, tudo que ele pode aportar é central na abordagem comunicativa em geral. O que diz respeito das tarefas a abordagem acional, a abordagem do quadro ou a abordagem por tarefas. O quadro vai dizer que a comunicação e a aprendizagem implicam a realização de tarefas, está falando em termos muito gerais, não em termos de tarefa didática, né? Tarefas que não são apenas de caráter linguístico, mesmo se implicam atividades linguísticas, e fazem apelo à competência comunicativa do sujeito. Dado que não são nem rotineiras, nem automatizadas, estas tarefas exigem por parte do sujeito o uso de estratégias na comunicação e na aprendizagem.
Na medida em que sua realização envolve atividades linguísticas, recepção, produção, interação e mediação, estas tarefas requerem o processamento de textos orais e escritos. O material que era também sugerido ou solicitado para a leitura de Sonsoles Fernández em espanhol Aprender Línguas com Tareas é um material fundacional, é um material de referência para precisamente entender melhor esta abordagem por tarefas. Sonsoles Fernández vai começar o seu artigo, que com certeza vocês leram ou vão ler, com uma lista de tarefas, né? Ela vai falar de exemplos de tarefas para, a partir daí, explicar e aprofundar na abordagem por tarefas. E ela menciona, entre outras coisas, contactar em internet com pessoas para conversar e escrever em espanhol, fazer um intercâmbio, elaborar um fórum, elaborar um blog da aula, apresentar um esportista, um cantor, um ator ou escritor, ensinar, ella dice enseñar a bailar salsa, ¿no? Mas, bueno, ensinar a dançar alguma coisa, dar conselhos para deixar de fumar, dar conselhos para não ficar doente, escrever uma editorial, uma editorial, por exemplo, para pedir livros em espanhol, procurar emprego, como diversas tarefas consideradas, como agora vamos ver, o eixo do processo de ensino-aprendizagem para esta abordagem. O quadro, né, que então funda e afirma esta abordagem por tarefas, tem incentivado muito a reflexão e a prática desta abordagem de ação e assume não apenas como mais uma prática didática a tarefa, mas como um eixo que articula todos os aspectos implicados na aprendizagem das línguas. Então, a tarefa vai ser o eixo didático. E qual é o conceito, então, de tarefa bem abrangente do quadro e que também é desenvolvido no material de Sonsoles Fernández? Qualquer atividade que se realiza em um tempo determinado. Se nos perguntamos, por exemplo, o que devo fazer hoje ou amanhã, iremos pensar em uma lista de tarefas, como chamar por telefone a fulano, buscar um presente para um amigo, fazer uma compra, preparar uma aula, ir ao médico. Para cumprir essas tarefas, é necessário usar a língua em uma série de situações concretas. E se tivéssemos que fazer essas tarefas numa nova língua, teríamos que procurar os recursos adequados para poder chegar ao nosso objetivo. Então, a tarefa para esta abordagem vai ser o eixo da unidade didática. Todo o processo de ensino e aprendizagem vai se organizar em torno da tarefa e dos recursos que são necessários para levar à frente, para desenvolver esta tarefa. A unidade didática, então, terá como fim apresentar e possibilitar a apreensão dos recursos linguísticos para a resolução dessa tarefa-eixo na língua estrangeira. E quando nos referimos ou quando nos detemos a pensar em tarefas para propor aos alunos, para ativar toda uma série de conhecimentos necessários, temos que pensar, de acordo com a autora, em atividades concretas, reais ou verossímeis, ações da vida cotidiana, não apenas ações acadêmicas, e ações que sejam de interesse para os alunos, que são realizadas na aula ou desde uma aula e que, em tanto eixos da unidade didática, dinamizam os processos de comunicação e de aprendizagem e promovem a aprendizagem de todos os conhecimentos necessários para poder realizar essas tarefas na nova língua. Eu acho que ela menciona em um momento, organizar uma viagem de estudos, vamos dizer, ao Brasil. Claro que é uma tarefa super motivante, porém não é tão verossímil. Então temos que pensar em tarefas que sejam motivadoras, que sejam de interesse, mas que também sejam verossímeis e reais. Bem, passos ou etapas para preparar uma unidade didática em torno de uma tarefa.
O ponto de partida, de acordo com Sonsoles Fernandes, é pensar âmbitos ou temas amplos de interesse dos alunos e situações atraentes e possíveis de realizar para esse grupo concreto, como mencionava antes. Pensar, então, a partir do ponto de partida e dos âmbitos do interesse dos alunos, uma tarefa final, né? A partir de um tema, podemos prever diferentes tarefas e o que diz a autora é que a apresentação comum dos alunos, de suas próprias experiências, ideias, lembranças, conhecimentos, pode ser um ponto de partida. E esse ponto de partida, esses interesses colocados ou postos em comum, podem ser complementados com dados da imprensa, dos meios de comunicação. Uma vez, então, pensada esta tarefa final, vamos delimitar os passos, pensar nos passos que possibilitam que essa tarefa seja realizada na língua estrangeira. E esses passos, tanto quanto a tarefa, lógico, tem que ser conforme o nível dos alunos. Devemos pensar em passos ou atividades intermediárias para chegar a essa tarefa final, que não exijam do aluno um conhecimento que esteja muito além do nível atual da língua. Outro dos passos é determinar objetivos, né? Objetivos de aprendizagem que se derivem da tarefa e dos passos estabelecidos nas duas fases anteriores. Pensar, então, em objetivos em termos pragmáticos, pensar em funções comunicativas que são necessárias para desenvolver essa tarefa. Por exemplo, perguntar a um grupo de vizinhos sobre suas experiências prévias em outra língua ou em outro país, ou perguntar sobre viagens, ou debater sobre determinado assunto. Então, pensar em objetivos de aprendizagem em termos mais pragmáticos. Por outro lado, vamos ter que, em função dessa tarefa, em função desses objetivos, vamos selecionar uma série de textos escritos, textos orais, que vão ser nossos suportes para a realização da tarefa. E estes suportes, estes textos, supõem quais são os recursos linguísticos, os aspectos socioculturais, o tipo de estratégias e atividades que vamos desenhar conforme o nível dos alunos e sempre visando a consecução destes objetivos para finalmente desenvolver esta tarefa final. Então, é através de textos autênticos, textos orais e escritos, que vamos ativar nos alunos o conhecimento e a apreensão dos conteúdos linguísticos, socioculturais necessários para desenvolver a tarefa. Logicamente, devemos delimitar uma série de conteúdos para realizar a tarefa expressados em forma ou em termos de atividades da língua, isto é, compreensão, expressão e interação oral e escrita, e também em termos dos recursos gramaticais, lexicais, funcionais, discursivos e culturais necessários para desenvolver essa tarefa. Bem, passando ao nível do procedimento, vimos o nível da abordagem, vimos o nível do desenho, aprendemos mais um pouco, a partir do texto de Sonsoles Fernandes, em que consiste desenhar uma atividade em torno da tarefa como eixo, desenhar uma unidade, uma sequência de aulas em torno de uma tarefa. Como seria, então, o nível do procedimento para esta abordagem? E há vários passos necessários. Primeiramente, promover a motivação para comunicar-se na língua estrangeira e para desenvolver essa tarefa final que colocamos como o objetivo final da aula. Ativar os conhecimentos prévios dos alunos com relação ao tema, enriquecendo esses conhecimentos prévios, atualizando esses conhecimentos prévios a partir do material fornecido pelo professor,
criar a necessidade de realizar a tarefa e promover uma primeira tentativa, promover uma primeira produção com o objetivo de identificar fortalezas e também necessidades, né? Que vão nos ajudar, essa identificação vai auxiliar na hora de desenhar ou de reforçar determinados conteúdos ou exercícios ou atividades previamente pensados. Trabalhar sobre gêneros textuais, sobre modelos que sejam próximos e que sejam autênticos e verossímeis. Pensemos em gêneros textuais de uma forma bem ampla, escritos e orais. Direcionar a atenção aos aspectos gramaticais dos textos. Temos que, precisamente, identificar nesses textos que exponentes funcionais, que estruturas gramaticais são as que vamos sistematizar e treinar e praticar para desenvolver a tarefa. Treinar o gênero textual em práticas mais controladas para depois promover práticas mais livres do gênero. Avaliar sempre e permanentemente todo o processo, desde o próprio diagnóstico, né, com esta atividade inicial ou produção inicial, até a regulação do uso da língua e o controle das atividades propostas, sempre no papel de um professor orientador, guia, motivador, nem tão controlador, mas mais motivador e orientador. Bem, esta parte está em espanhol, há um desenvolvimento muito... e a outra estava em portunhol, perdão. Há um desenvolvimento muito importante, em parte pela promoção do espanhol, digamos, desenvolvida desde há mais de 20 ou 30 anos pelo próprio Estado espanhol, pelas academias de língua espanhola, em manuais, em livros didáticos que se centram na tarefa. Por isso eu vou apresentar alguns exemplos em espanhol, porque são muito, muito claros os exemplos em espanhol de livros didáticos de espanhol como língua estrangeira. Paso entonces ahora a hablar en español. El libro Gente es un libro que es un ejemplo clarísimo de lo que es el enfoque por tareas del marco. Hace referencia permanentemente al marco en cuanto a los niveles que va alcanzando y se organiza cada unidad en estas cinco etapas o dimensiones. Primero hay una primera parte de cada unidad que se llama entrar en materia y precisamente lo que propone es un primer contacto con los temas que se van a desarrollar en la unidad y con el vocabulario que se va a desarrollar. Lo hace generalmente a través de textos auténticos, escritos u orales, que se presentan y se presenta enseguida una serie de preguntas de comprensión general y de sensibilización a los temas y al vocabulario que se va a presentar. Después hay una segunda parte de la unidad que se llama contexto, es la presentación de documentos auténticos de diferentes géneros que presentan puntualmente los contenidos que se van a desarrollar. Formas y recursos es la parte de la unidad que sistematiza, que presenta regularmente y sistematiza y practica los aspectos gramaticales, siempre orientados a su función comunicativa y al uso. En un cuarto momento se presenta la tarea, que precisamente es el eje de la unidad, y son actividades para vivir en el aula situaciones de comunicación reales, tareas colaborativas para realizar en pequeños grupos o con toda la clase. Y Mundos en Contacto presenta lo que es fundamental para esta etapa o para este enfoque accional, que es el componente cultural, desde una perspectiva intercultural, una perspectiva de conocimiento y reflexión a partir de la propia cultura, de la cultura del otro. Recuerden que el eje cultural es fundamental para este abordaje. Les muestro unos ejemplos. Por ejemplo, una tarea que es el eje de una de las unidades del libro es elaborar una campaña de prevención. Vamos a preparar una campaña para la prevención de problemas de salud. Para empezar, lee este artículo. Las enfermedades que se mencionan, ¿existen en tu país? ¿Conoces gente con problemas de este tipo? Y hay un artículo, no lo puse completo, que dice: los cambios sociales producen sin dudas nuevas patologías, vivir atrapado por internet, la adicción a las compras, la obsesión por las dietas o por la alimentación sana podrían ser las nuevas enfermedades de las sociedades desarrolladas. El texto se llama Nuevos tiempos,
nuevas enfermedades. Entonces fíjense que la tarea es la campaña de prevención, la elaboración de una campaña de prevención, y se propone un texto como disparador, digamos así, para presentar el tema. A partir de este texto seguramente va a surgir vocabulario y contenido gramatical necesario para preparar esta campaña de prevención, que es la tarea final. Si yo tuviera que delimitar estos componentes de la tarea o componentes de la organización, de la planificación de este enfoque por tareas, de una unidad, de acuerdo con este enfoque por tareas, es decir, los objetivos, los contenidos, qué textos van a ser necesarios, a través de qué actividades y qué contenidos culturales se pueden pensar a partir de esta tarea, podemos decir que como objetivos o parte de los objetivos podemos mencionar informarse sobre problemas de salud relacionados con el sedentarismo, dar consejos para prevenir y evitar dolencias físicas, preguntar y responder sobre el estado de salud y estado emocional, son algunos de los objetivos que se presentaban en el índice de este manual. Como contenidos, morfología y usos del imperativo, afirmativo y negativo. Recuerden que la idea era preparar una campaña de prevención. Partes del cuerpo, vocabulario de síntomas, vocabulario de dolores y molestias físicas. Los textos necesarios, por ejemplo, parte de los géneros que se pueden llegar a utilizar en el desarrollo de una unidad centrada en esta tarea, una ficha médica para la comprensión escrita, consulta médica para la comprensión oral, suponiendo que hay una grabación de una consulta médica, foro en internet sobre salud para la comprensión escrita, campaña de prevención, que sería la tarea final, para la comprensión escrita y producción escrita. Fíjense entonces que pensamos en los géneros y en las actividades de la lengua involucradas. Como actividades o ejercicios o actividades intermedias que se llama también para llegar a la tarea final, podemos establecer, y vean cómo son acá enunciadas las actividades. Cuando yo hablo de actividades que desarrollo dentro de una clase, voy a hablar de acciones puntuales. Por ejemplo, la escucha de una consulta médica, compleción de una ficha médica, la lectura y discusión de textos sobre salud, ejercitación sobre el uso del imperativo, diálogos en parejas sobre síntomas y recomendaciones, elaboración grupal de campañas de prevención. Vean que son todas actividades intermedias para esta tarea final, que es la elaboración grupal de las campañas de prevención. A través de qué ejercicios o actividades yo voy a ir desarrollando los contenidos necesarios para esta tarea final. Y el componente cultural, o uno de los componentes culturales, puede ser enfermedades propias relacionadas a los usos de las nuevas tecnologías en las diferentes culturas. ¿Sí? Les traje otro ejemplo más de una tarea también del mismo libro. Dice, tengo un problema. En este foro algunas personas cuentan sus problemas y piden consejo. ¿Qué les podemos decir? Con un compañero escribe una respuesta para 2 de los posts. Vean que es una tarea sencilla, una tarea realizable y una tarea real. ¿Sí? También podemos identificar objetivos, contenidos, textos, actividades y cultura. Por ejemplo, identificar problemas sobre alguien y especular sobre su carácter, relatar un conflicto, expresar opiniones, expresar estados de ánimo. Vean que los objetivos están mencionados o enunciados en términos funcionales. Contenidos, por ejemplo, contenidos gramaticales: me, te, le, da miedo o da risa, más el verbo en infinitivo, tener miedo que, más subjuntivo, expresiones impersonales valorativas. Los contenidos en este caso están más que nada centrados en lo lingüístico, ¿no? en lo gramatical. Pero recuerden que podemos pensar en contenidos lingüísticos y también en contenidos discursivos. Acá están expresados en formas de tipos de textos y actividades de la lengua o destreza, ¿no? Foro de internet para la comprensión escrita y para la interacción oral, poemas para la comprensión escrita, un diálogo para la interacción oral. Actividades, recuerden que nos referimos a actividades intermedias, ¿no? Para consecutivamente llegar a la tarea final. Escucha y discusión de un cortometraje sobre relaciones amorosas,
práctica y sistematización de expresiones de sentimientos más indicativo o subjuntivo, lectura y discusión, discusión y elaboración de respuestas, mientras que el componente cultural es lectura y valoración de poemas sobre sentimientos de diferentes autores latinoamericanos. Esto, chicos, chicas, está, como les decía, retirado de un manual real, el manual Gente de Español para Extranjeros, y bueno, parte del contenido de esta unidad era intentando siempre los españoles incorporar algo de contenido latinoamericano. Había poemas de algunos autores latinos que hablaban de los sentimientos, ¿no? Acá hay otra tarea, de ejemplo, vacaciones en grupo. Vas a organizar un viaje con tus compañeros. Primero señala tus preferencias en el test, puedes añadir más información. Bueno, la organización de un viaje, si bien yo no lo recomendaría porque sí, la organización es una tarea realizable, pero el viaje en sí no es realizable. Então, pessoal, me interessa mais do que nada que vocês retomem tudo o que foi desenvolvido nesta aula a partir da bibliografia de consulta sugerida, do quadro europeu comum de referência, mais do que nada os capítulos 1 e 2, se bem recomendo a leitura do quadro completo em algum momento que vocês puderem. Sonsoles Fernández López, el enfoque por tareas, propuesta didáctica, que já está também disponível no campus. Lembrem que para contrastar a noção de tarefa do quadro com a noção de tarefa da abordagem comunicativa clássica, é interessante que vocês possam reler Noonan, o desenho de tareas para a classe comunicativa, e vocês também têm, a partir de hoje, no campus, uma leitura de Christian Purin, que é francês, muito interessante, um artigo no qual ele compara o enfoque por tareas, digamos, el enfoque por tareas clásico y o enfoque por tarefas do quadro europeu comum. Se chama del enfoque por tareas a la perspectiva coaccional. Também um artigo cuja leitura sugiro. Para realizar próximas atividades, vocês vão ter um fórum de discussão e um trabalho prático. No fórum de discussão, há uma palestra muito interessante de um professor, na qual ele retoma algumas crenças, alguns preconstrutos, algumas teorias de base da abordagem comunicativa em geral e questiona um pouco certas convicções da abordagem comunicativa, né? Questiona várias questões, fundamentalmente a falta de uma abordagem mais crítica, né? O comunicativismo se concentra bastante no uso instrumental da língua, né? Na função comunicativa da linguagem, porém, de acordo com este autor, há certos aspectos que são deixados um pouco de lado pela abordagem comunicativa. A sugestão é, então, que vocês assistam a este vídeo e, seguindo as pautas que vocês vão encontrar no fórum, elaborem e escrevam uma postagem. E, por outro lado, vocês vão ter um trabalho prático, precisamente do enfoque por tarefas, do quadro europeu comum de referência. Neste trabalho prático, que vocês vão ter que realizar novamente em pares, podem continuar trabalhando da mesma forma que vinham trabalhando. Como vocês vão ver, está bem pautado o trabalho prático, vocês vão ter que pensar uma tarefa. Pensar uma tarefa para elaborar uma unidade didática. E a partir dessa tarefa, pensar objetivos, conteúdos, o componente cultural que se poderia trabalhar e atividades intermediárias. Atenção, e que, por favor, isto fique claro, vocês não têm que elaborar a unidade completa, com textos, exercícios, atividades. Não. Simplesmente descrever uma tarefa e, a partir dessa tarefa, elaborar e enunciar objetivos, conteúdos, atividades intermediárias e conteúdos culturais que podem ser abordados e trabalhados a partir dessa tarefa. É mais um planejamento, mas não é
a elaboração didática em si, da aula, certo? Muito bem. Por último, deixo próximas leituras. Na verdade, daqui, para ser desenvolvido daqui para frente, né? Estas leituras vão ser abordadas em um par de aulas, não em uma aula só. Mas para já encerrar esta unidade 1 e passar à unidade 2, o que vamos desenvolver para já encerrar este repasso que estamos fazendo por toda a história dos métodos de ensino de línguas, vamos ler sobre alguns outros métodos ou abordagens, algumas são muito atuais, como o enfoque por proyectos, los enfoques plurales, lo digo en español porque este es el nombre del artículo que está en el campus para que descarguen y lean, e o conceito de letramento crítico muito desenvolvido no Brasil. E por outro lado, e também em uma futura aula, pode ser a seguinte ou a próxima, vamos desenvolver a abordagem tecnológica do ensino de línguas. TIC e ensino de línguas, vocês têm 4 artigos para lerem. O artigo de Cobo, Ciudadanía Digital, un artículo de Flaxo, Repensar las propuestas pedagógicas, TIC y ensino de línguas, y 2 artigos de Casani, Aprendizaje colaborativo y Después de Internet. Isto para que aos poucos vocês comecem a ler o que será desenvolvido nas 2 próximas aulas. Então, pessoal, muito obrigada. Fico à disposição para vocês perguntarem qualquer dúvida que vocês tiverem. Quaisquer dúvidas que tiverem ficado desta aula, fico à disposição, seja no WhatsApp, seja por e-mail. Muito obrigada e bom trabalho.